prazer, Diego e Thiago. Me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema em Companhia do Portal Arte Cult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o melhor do que o cinema nacional tem a mostrar e falando sobre esse longa Teca e Tut, Uma Noite da Biblioteca, um filme muito divertido e não vejo a hora de chegar ao grande público. Serei muito breve nas minhas perguntas, tá certo? André, é um prazer enorme da gente estar falando com você também, e poder estar falando um pouco sobre o filme finalmente, que agora finalmente ficou pronto, né? Bem legal. Isso mesmo. Minha primeira pergunta é para ambos. Cada um de vocês acumulou diversas funções durante a produção do filme. Eu queria saber de vocês qual foi a tarefa mais difícil e mais divertida que vocês enfrentaram nesse processo para trazer esse filme a, a todo mundo bem em breve. Poderia compartilhar um pouco, É, por favor? sim, sim, olha, a gente tem aqui na nossa mão a nossa personagem principal, que é a Teca, né, que é uma traça, e também temos o Tuti. Olha, assim, muitas vezes a gente fala, nossa, criar, escrever essa história deve ser super divertida. Não é sempre assim, porque é muito difícil você trabalhar suas ideias, que as suas ideias fazem sentido, que elas funcionem numa narrativa, né? Esse é o nosso primeiro longa-metragem, então você também tem esse complicador de se fazer um filme. Além de, assim, na minha opinião, o que eu achava mais bonito, apesar de ser a parte mais difícil, que é fazer o quadro a quadro, o mais bonito mesmo é você terminar o dia e dar um play e assistir os 3, 5 segundinhos, mas seu personagem está vivo, ele está falando, ele está dançando, ele está se mexendo. Então, para mim, a parte mais difícil foi realmente fechar essa história, afinar todas as cenas, conseguir fazer com que aquilo fosse filmável também, porque não adianta você ter uma ideia fantástica que você não consegue filmar, né? E a parte que eu acho mais bonita foi ver o movimento acontecendo. Isso. Bom, para mim, acho que a parte mais difícil foi realmente a parte burocrática do filme. Toda a parte de lidar com orçamento, notas e tudo mais, foi realmente a parte mais difícil e estressante, assim. E eu fiz a parte de construção de bonecos, construção de cenários e fotografia também, e concordo com o Diego, assim, realmente a parte mais bonita é você chegar no fim do dia, e agora, principalmente no fim do filme, e ver as imagens em movimento, ver que ficou bonito, e ver tudo fluindo, assim. Essa realmente dá vida. Você vê uma coisa que você construiu do zero, porque todos os objetos são feitos manualmente, individualmente, chegar e ganhar vida. Acho que essa é realmente a melhor parte. Muito bom. Minha próxima pergunta é: como surgiu a ideia de misturar animação em stop motion com atores e cenários reais? Houve algum momento em que vocês pensaram assim, no que a gente está se metendo, e aí, será que vai dar certo? Várias incógnitas, você pode compartilhar um pouco esse sentimento, por favor? É claro, olha, o curto-metragem que a gente fez na faculdade, ainda no ano de 2001, né, lançado em 2002, que chama A Traça Teca, ele já trazia essa ideia de união de cenários, né? No filme são 3 universos. É como se assim, o universo dos humanos fossem com atores e com cenários e com locações. Aí você tem o mundo dos insetos falantes, que aí sim é feito quadro a quadro em stop motion com bonecos, né? Lembrando que para cada segundo a gente precisava tirar 12 fotos fazendo o movimento. E mais do que essa paciência de fazer o movimento, é realmente aquele personagem estar vivo, né? Ele tem um acting, ela tem que interpretar trazer essa interpretação para nós, espectadores. Então você tem esse mundo. E o terceiro mundo, que é o mundo da leitura, que é o mundo mágico, que a gente chama no filme do mundo atrás da estante. Que é como se você entrasse dentro dos livros e aquilo ganhasse vida, e que na nossa escolha foi fazer isso em animação 2D. Durante a produção, né, primeiro a gente fez toda a parte de stop motion. A gente não tinha nem a previsão de quando a gente ia gravar o live action. Então, muitas das cenas a gente fazia meio que no escuro, sem saber como que a gente ia conseguir encaixar o live action. Então, isso dava bastante preocupação, assim. Muitos cenários que a gente construiu, principalmente da parte da biblioteca, a gente não tinha biblioteca, não tinha locação, então a gente tinha que achar uma forma de pensar como a gente poderia mais para frente encaixar isso num cenário que não existia, né? Então, isso dava uma preocupação bem grande, assim, de como ia ser na hora que a gente fosse gravar essas cenas em live action. Perfeito. E vocês trabalharam com o músico Hélio Ziskind, que tem uma trajetória incrível no público infantil. Como foi a experiência de criar
as canções para o filme. Vocês podem compartilhar um pouco, por favor? Luan, nós todos éramos fã do Helios Skind desde que a gente se entende por gente, né? Ele fez parte da nossa vida nos programas da TV Cultura, né? Nesse universo que fazia muito parte da minha vida, do Thiago, do Perdido, que é o outro diretor do filme que não está aqui com a gente hoje. Então, assim, além de tudo, a gente era fã, ele era nosso ídolo. E quando a gente fez o curta em 2001, né, a gente ficou 4 meses no estúdio fazendo as cenas animadas. A gente tinha um CD do Hélio, que a gente tocava todos os dias a música do Hélio, que é o Gigante da Floresta, que é a turma do Cocoricó que vai visitar um Jequitibá. Essa sonoridade sempre esteve presente com a gente ali na filmagem. Claro que ele não fazia parte, era só um sonho ter o Hélio na nossa trilha sonora, ele fazia parte dos bastidores, não estava no filme. Quando a gente começou a produção do filme, eu consegui vir para São Paulo, marquei uma reunião com ele e assim, fiquei mais fã. Sabe quando você não tem uma desilusão com seu ídolo, quando você fica mais fã ainda? Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele falou: "Nossa, isso é uma loucura. Eu vou entrar junto com vocês." E aí o Hélio entrou, a gente conseguiu também trazer junto com a gente a Caroz Skind, Carolinas Skind, que é roteirista. Então ela reescreveu a história. E o Hélio, mais do que fazer trilha sonora, mesmo do que compor as canções que são mágicas, né? Que são, assim, gruda na cabeça, você sai do cinema cantando. Eu acho que o mais legal que o Hélio trouxe foi auxiliar a gente a escrever o roteiro, a fechar a história da Teca. A gente precisava de alguém que tivesse uma sensibilidade, né, para trabalhar com o público infantil. Não era só fazer música, era contar uma história. Então, por exemplo, uma das canções mais importantes, que inclusive já está nas redes sociais aí agora, é a canção do Eu Li. É quando a personagem aprende a ler. E como que ela aprende a ler? Né? Não é mais do jeito que eu fui alfabetizado. A gente tem hoje uma nova forma de alfabetização. Então o Hélio foi muito inteligente, ele foi conversar com professora, ele foi descobrir como isso acontece e conseguiu, na minha opinião, traduzir numa forma mágica uma coisa linda que é quando a gente é criança e a gente lembra quando a gente aprendeu a ler. Que a primeira coisa que você sai na rua e você lê aquela palavra, esse momento eu acho que está registrado no filme. E uma coisa muito importante, assim, é que ele esteve junto com a gente desde o início do roteiro, porque as músicas, elas fazem parte da história, e elas tiveram que ser animadas junto com o filme. Então, ele compôs as músicas e muitas cenas a gente animou em cima da música. A maior parte das cenas musicais a gente animou em cima da música. Então, ele acompanhou a gente desde o início até o fim. Não foi alguém que chegou com o filme pronto e colocou a trilha. Não, ele estava lá desde o início. Muito bom. Em termos de expectativas, uma coisa que eu reparei em relação a Teca e Tutti, Uma Noite na Biblioteca, é que é um filme extremamente didático. As crianças, como você falou, vão sair cantando as canções do filme. E como você espera que essa obra, vocês dois, como vocês esperam que essa obra chegue ao grande público? Como é que vocês esperam que as sementinhas sejam plantadas nas crianças e nos adultos que assistirem essa produção? Quais são as expectativas? Poderiam compartilhar? Olha, a nossa principal expectativa agora é que faça bastante sucesso nas salas de cinema, que as pessoas vão assistir na tela grande, né? E que depois ele tem uma vida muito longa, né? Porque a gente sempre falou, criança aprende a ler todo ano, né? Então, que ano após ano esse filme possa continuar chegando nas crianças e ajudando de alguma forma a criar esse gosto pela leitura sempre. A gente já teve várias respostas de pessoas que assistiram, que são ligadas à educação, à contação de histórias, à leitura, que falam: Nossa, esse filme é incrível, eu vou usar isso para ajudar meus alunos. Então, para a gente, essa é uma expectativa muito legal também de que ele possa continuar sendo assistido por várias e várias gerações, assim. E Lua, a gente fez a sessão do filme esse final de semana, né? Foi a primeira sessão, as primeiras pré-estreias, que foi aqui no Rio, aqui em São Paulo e no Rio. E a gente teve um feedback hoje muito legal de uma das crianças que estava na sessão, e a maioria, na verdade, todas as crianças ficaram até o final do filme. Então, assim, o filme prende. E os pais e avós que estavam presentes, tios, amigos, seguraram também e ficaram o filme inteiro. Então, acho que assim, é um filme que está falando com várias idades, sem ser fadonho, sem ser chato, né? É uma coisa divertida. E uma das crianças que assistiu chegou em casa essa noite, além de cantando a canção, chegou em casa e procurou o livro da Alice para ler, porque era o livro que a Teca leu no filme, né? É o primeiro livro que ela
Ariel, da Alice no País das Maravilhas. Então, assim, é claro, a gente vive num país onde a educação não é estimulada, né, onde o livro, a leitura está cada vez mais em desuso, as bibliotecas estão esquecidas. Então, eu acho que o Tech Tuti, Uma Noite na Biblioteca, vem com essa grande missão, na realidade, esse sonho, que é estimular a leitura, que é estimular a educação, que é fazer um país de leitores. Se a gente quer uma transformação nesse país, que eu acho que precisa, né, a gente tem tudo para ser um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país que respeita seus cidadãos, a gente só vai conseguir fazer isso por meio da educação e por meio de um país alfabetizado. Então, esse é o nosso sonho, que Tectude seja, na realidade, uma inspiração para que crianças sejam grandes leitores. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Foi maravilhoso o bate-papo. Eu espero que Tec Tute, Uma Noite na Biblioteca, ganhe o mundo. Eu sou de uma família de professores, então com certeza eu vou indicar para minhas tias levar os alunos dela para o cinema, valorizar o cinema nacional e com certeza as crianças vão ficar todas encantadas. Parabéns pelo projeto, tá? E para o que precisarem, contem Obrigado. conosco. Lua, eu queria só falar uma coisinha final, pode ser? Claro, claro, Queria pode falar que sim, fica à então, vontade. tá? Então, ó, todo mundo, essa é a chance de assistir esse filme nas telonas, em todo o Brasil. É só procurar aí na internet se a sua cidade já está passando o filme. Os ingressos são com preços mais baratinhos aí, né? Por meio da sessão vitrine, por meio do patrocínio da Petrobras. Então, não deixa de assistir, não. E não deixa para depois, não, porque senão a gente nunca sabe. A gente está lutando contra um exército enorme, que é o de indústria americana de cinema, né? A gente é pequenininho, mas é um filme querido, é um filme que traz luz. Eu tenho certeza que vai ser um programa divertido para todo mundo, para criança e para todos os adultos. E a experiência no cinema, né, a gente ficou tanto tempo trancado durante a pandemia, e agora é muito importante voltar a ter contato social com as pessoas, né? Levar o cinema, assistir na tela grande é muito diferente. Assim, algumas pessoas que já tinham assistido o filme em telinha, no computador, foram ao cinema e falaram, nossa, é uma experiência completamente diferente, assim, e é isso que é legal, assim, você ir no cinema, ver na tela grande, junto com outras pessoas, curtir o ambiente é uma outra sensação. Assim, a gente convida todo mundo para realmente visitar as salas de cinema e ter essa oportunidade aí. E conhecer a Tech Tut. Até que eu Muito bom, muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Até a próxima e sucesso. Até, cara. Até mais. Falou. Valeu. Obrigado.